Não. E aí, Gata Show, beleza, beleza? Um ótimo dia pra você, pra todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Primeiro Tempo. O Alvinegro de Porangabuçu, depois da folga que teve ali o elenco Alvinegro ontem à tarde, durante todo o dia, hoje tem treino de representação no Vovozão. O técnico Léo Condé vai contar com 6 dias de preparação até o próximo duelo, que é na segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, diante do São Paulo, lá na capital paulista, no estádio Morumbi. E o técnico Léo Condé vem pensando ali no seu setor ofensivo a partir de hoje, porque no jogo passado, contra o time do Bahia, ele não pôde contar com o seu artilheiro, com o centroavante Pedro Raul, um cara que tem 13 gols marcados na temporada, 7 no recorte do Brasileirão, e aí fica a dúvida se ele vai estar à disposição para o jogo de segunda-feira diante do São Paulo. Como o departamento médico do Ceará é muito precavido em relação a isso, Gata Show, é bem provável que ele seja poupado novamente, mas hoje ele vai passar por uma nova avaliação médica para saber sua condição clínica. E aí fica um ponto de interrogação. Sem o Pedro Raul, sem o seu camisa 9, quem vai ser o centroavante do vovô para esta partida diante do tricolor paulista? O técnico Léo Condé tem algumas opções. O Ailon, que jogou na partida passada, ele está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Então ele não pode enfrentar o São Paulo na próxima segunda-feira. A lista de opções de Léo Condé conta ainda com Guilherme, atleta da base, Luca, que veio recentemente do Internacional e ainda não estreou com a camisa alvinegra no time profissional, Pedro Henrique, que já atuou assim em uma ocasião contra o Vasco da Gama, e o meia atacante Vina, que em outras ocasiões, até na última passagem dele aqui pelo Ceará, antes da atual, ele também já fez essa função. Então são algumas peças que hoje o Léo Condé tem como opção, já pensando numa possível ausência novamente de Pedro Raul, Gata Show. Aí a pergunta de milhões, se bem que é uma pergunta onde a gente pode abrir a palavra para o torcedor, abrir o microfone para o torcedor, que eu acho que poderemos ter respostas diferentes. Ao invés de um atleta ser unanimidade, eu acho que a gente pode ter uma resposta diferenciada dessas opções, que pode ser uma delas que pode ser o camisa 9, hein, Alexandre? São muitas opções, são muitas alternativas, né? O Pedro Raul, Denise, antes de tudo, né? Por que é preciso estudar bem essa escolha, né? O Pedro Raul, ele treinou a semana toda, na semana passada. Então, o time do Ceará, ele fez um planejamento para o jogo voltado para o Pedro Raul. Só que no penúltimo treino, que era um treino só tático, o Pedro Raul, ele sentiu uma lesão, acabou fazendo um exame de imagem, e o Condé até admitiu depois que ele ficou surpreso. Ele não esperava que o Pedro Raul estivesse fora do jogo. A gente soube também, Denise, depois, que o Bahia fez todo o planejamento ali em torno... Já o Samuel vai trazer o Condé falando, né? Pronto. A gente viu também ali, o próprio Bahia fez todo o planejamento em torno do Pedro Raul. E aí acabou descobrindo lá no Castelão que o Pedro Raul estava fora. O Rogério talvez até tenha mudado a escalação por conta disso. E aí por que ele é tão relevante, Denise? Porque se o Ceará tem 22 gols na Série A, o Pedro Raul tem 7. Significa que ele é responsável por 30% dos gols. É quase 1/3 dos gols. O bom momento do Ceará atravessa muito e é muito paralelo ao bom momento do Pedro Raul. Quando ele passou a não fazer gols, a gente viu que o ataque também caiu de desempenho e o Ceará parou de ganhar. Então é muito importante encontrar esse substituto. É o encaixe que o Ceará precisa. Aí o Samuel falou todas as opções, aí são muitas mesmo. Ailon, Guilherme, Luca, Pedro Henrique e Vina. O Condé escolheu o Ailon nesse último jogo. Por que ele escolheu o Ailon, né? Cada jogador desse aí tem uma característica diferente. Quem mais se assemelha ao Pedro Raul por ser centroavante, o cara que domina a grande área é o Luca. Sim. Mas ele ainda não teve seu espaço. Eu acredito, Denise, que como o Ceará estava muito desconfigurado, ele escolheu o Ailon, porque o Ailon já entende da dinâmica de jogo. Era um Ceará muito mexido. E o Ailon seria uma opção interessante. Então, eu acho que ele fez isso. E se a gente for muito justo, por mais que haja uma cobrança maior em torno do Ailon, ele ainda sofreu o pênalti, né? O pênalti quem sofreu foi ele. E aí acabou sendo ali o gol, né, no rebote do pênalti, gol do Lourenço, mas o Ailon teve essa participação no jogo. O Guilherme é um apelo maior, é um centroavante de mais velocidade e ele é alto, né? A gente viu ele aqui. Ele tem 1,88, 1,87. Tem essa alta estatura. O Pedro Henrique, Denise, é uma opção já diferente, né? É mais um ponta de lança, ele vai ficar lá na frente, ele não dá tanto combate ali com relação à linha de saída de bola do adversário, mas no momento da transição ele é muito veloz, ele busca esse passe longo, né, para tentar atacar o espaço. É uma jogada que o Ceará tentou fazer diante do Bahia. E o Vina é essa última alternativa. Eu diria que é a última alternativa porque, primeiro, o Condé não teve o hábito de fazer isso.
colocar um meia para jogar nessa posição, desde que ele tá aqui, tá? Antes do Condé, na Série B ainda, o Wagner Mancini até inventou que o Recalde era a carta na manga. E não funcionou de nada. Essa carta na manga aí ficou... caiu, viu, essa Denise? carta aí ficou meio podre, viu? Não funcionou não. Funcionou, e acabou não. que o Recalde pegou o beco. Não funcionou. Então, acho que não é uma alternativa que o Condé tem utilizado. Ele tem tantas opções, eu não sei se o Vina nem tá pronto para jogar como titular ainda. Porque ele tem jogado poucos minutos, né? 20 minutos, 27 minutos. É como se a cada jogo ele fosse melhorando um pouquinho, mas não sei se ele tá pronto para ser titular. Então, Denise, talvez essa briga realmente fique ali hoje, para mim, entre Ailon e o Luca. Até entendo que o Pedro Henrique é um jogador que pode fazer a função, como ele fez contra o Bahia, mas acho que foi muito circunstancial. O Bahia tinha muita posse de bola, o Ceará não estava conseguindo jogar, colocou o Pedro Henrique para acelerar esse contra-ataque. Porque o Ailon não tem velocidade, né? E o Pedro Henrique já tem essa característica. Então acho que essa briga está mais em torno disso. Isso se o Pedro Raul não melhorar, porque se ele ficar bom, aí o titular é ele. Aí, Samuca, o técnico Léo Condé falou sobre a ausência do Pedro, né? E por que ele utilizou o Ailon, não foi isso na coletiva após a partida no último jogo? Foi, ele deu esse detalhe, Gata Show. Como foi que ele preparou o Ceará pensando na partida contra o Bahia? Vamos ouvir agora o técnico Léo Condé, que projetou o vovô no último confronto e quem sabe de olho no jogo diante do São Paulo na próxima segunda-feira. Foi no penúltimo treino, né? O Pedro fez a semana toda normal e treinou o penúltimo treino, que foi de ajuste tático mesmo, e sentiu no finalzinho, em um lance, e de uma certa forma nos surpreendeu sim, até porque a gente já estava com a equipe bastante mexida, né? Então a escolha pelo Ailon foi nesse sentido. O Ailon é um jogador que jogou os últimos jogos, com exceção do Vasco. Então, já que já tinha uma equipe bastante mexida, eu fiz a opção pelo Ailon para não mexer ainda mais, né? Daqui a pouco a gente ia mandar a campo de 8 atletas que nesse recorte recente não sejam titulares. Então, por isso que a gente fez a opção do Ailon, que também já fez essa função várias vezes com a gente, e mais uma vez se movimentou ali, sofreu o pênalti, né? Incomodou a saída de bola. O técnico Léo Condé avaliando, né, o porquê utilizou o Ailon, como é conhecido também pela torcida alvinegra, né, Gata Show? Um jogador que já conhece seu esquema tático e, como ele disse também, se modificasse também o centroavante, iria com um time muito modificado. Então ele preferiu pela segurança de um jogador que já conhece muito bem sua estratégia e o seu esquema de jogo. Agora eu não entendi bem esse dado, não. Acho que o Samuel pode até me ajudar. Que o Condé utilizou um dado que é muito relevante, tá? Sim, sim. E que mostra como o Ceará conseguiu competir, porque... do outro lado tinha um elenco também desfalcado, é verdade. Mas o Bahia ele tem um elenco mais amplo que o Ceará. O Condé falou aí, Samuel, 8 de um time titular de 11 ia ter 8 que não são titulares. É isso mesmo? Dá esse cálculo? Porque quem seriam, né? Quem seria esses 8? Assim, de cabeça, né? Rafael Ramos, Nicolas e Marlon. Esse trio. Que era a defesa modificada. Aí lá no meio campo, você não tinha também o Richardson. Aí As entrou o laterais Sobral. Você contou também? Contei. Já temos Bahia, 4 nomes aqui, tá. né? Aí o outro nome realmente é o Ailon, né? Então seriam, assim, 5 do time titular. A não ser que ele não entenda que o Paulo Baia já é um titular, né? E ainda assim ficaria faltando um, né? Eu acho. Exatamente. Acho que Mas assim, o cálculo que ele tá fazendo é isso, né? Foi um time muito mexido, é bem verdade. Agora mas 8, acho que não deu esses 8 que ele não deu pontuou, 8 não. que ele falou, não, né? Ninguém vai brigar por causa de 3, né, Não, Alexandre? eu tô só apontando que quando ele falou, fiquei pensando, será se foi isso tudo mesmo? Então seria realmente uma espinha dorsal muito mexida. O bichinho tava atordoado. E a gente sabe que o Ailon, querendo ou não, né, foi titular do Condé na temporada passada, fez parte daquele trio com o Eric Pugh e o Saulo, e na atual temporada, ele também jogou muitos jogos. Ele tem o quê? 31 jogos e 5 gols, né? É uma quantidade considerável de partidas em campo. Deixa eu saber o que o torcedor tá falando em relação a essa escolha. A gente pode até colocar na tela, diretor, por favor. Quem tá no rádio, a gente tá querendo saber sobre a sua participação.